Hare Krishna, tudo bem pessoal? Estamos de volta com mais um Clube do Dharma, em mais um episódio da série de Fundamentos do Vedanta. Nesse episódio nós vamos estar falando sobre um tema central dos Vedas, que é Maya. A etimologia da palavra Maya, uma palavra muito conhecida, é aquilo que não é, normalmente traduzido como mágica ou ilusão. Esse termo Maya, ele aparece muitas vezes na literatura védica clássica, nos 4 Vedas originais, e muitas vezes sim com significados muito distintos. Inclusive a gente vai ver que na literatura védica original tem muitas divindades chamadas Maya, ou então uma derivação da palavra Maya, e muitas dessas divindades que eram chamadas Maias e que eram cultuadas, elas deixam de ser adoradas assim, em algum momento, perto do começo do primeiro milênio antes de Cristo, né? Então, Maya, com essa ideia de ilusão, já aparece lá atrás no Rig Veda, que é o Veda mais antigo, e assim, o primeiro uso da palavra Maya com essa acepção de ilusão é num hino que é chamado Maya Beda, né? Isso significa discernindo a ilusão. Esse hino ele aparece, ele começa no verso 10, 177.3 do Rig Veda, e ele faz a seguinte declaração, uma declaração bem poética. Os sábios contemplam com sua mente em seu coração o sol, manifestado pela ilusão do Asura. Os sábios olham para o orbe solar e os ordenadores desejam a região dos seus raios. O sol traz a palavra em sua mente. O Gandharva falou isso dentro dos úteros. Os sábios a estimam no lugar do sacrifício, brilhante, celestial, governando a mente. Eu vi o protetor, indo pelos seus caminhos para o oeste e para o leste, vestindo-se com o céu e com os espaços intermediários. Ele gira constantemente no meio dos mundos. Né? Então, o que essa descrição assim, poética e meio hermética tá falando sobre Maya? Na verdade, a gente vê aqui que a figura do sol é exaltada, né? É chamado como o protetor, aquele que governa a mente, né? Aquele que ilumina a visão dos sábios, porque o sol, dentro dessa poesia, ele está representando o conhecimento, que é justamente aquilo que se opõe a Maya, é justamente aquilo que se opõe à ilusão. Né? O conhecimento é aquilo que dissipa o poder da ilusão. Então a gente vê aqui que os sábios eles entendem a realidade tal como ela é. Eles têm uma vida pura, por quê? Porque eles têm uma vida de conhecimento, eles sabem, né, o que constitui a realidade, eles sabem como eles devem agir, eles sabem como acessar a sua verdadeira natureza espiritual. E a gente vê aqui que a figura dos sábios nessa poesia ela é contrastada com a figura dos asuras. Os asuras são seres, assim, demoníacos mesmo. A gente pode até usar esse termo, porque os asuras seriam seres, assim, do caos, seres das trevas, seres que estão tentando obter poder sobre o universo, querem dominar a estrutura cósmica que rege esse mundo, e eles querem fazer isso por cobiça, e querem fazer isso pautados por um profundo senso de ignorância da sua identidade espiritual. É claro que, como a gente viu no terceiro episódio da série, quando a gente viu o que é o Atma, o que é a alma, segundo a visão do Vedanta, a gente vai ver que a visão de alma dentro do Vedanta é que ela é eternamente transcendental. E quando ela reencarna em diferentes corpos, como por exemplo animais, vegetais, seres humanos, quem cria a persona ligada a cada um desses corpos materiais é o Ahankara, o falso ego, o ego material. Né? Então, da mesma forma que o ego material faz com que a gente se identifique com diferentes nascimentos, como seres humanos, animais, ele também pode fazer com que a gente se identifique com um desses seres, os asuras. Mas ele é um outro tipo de ego material que a alma ela pode acabar assumindo durante a sua transmigração dentro desse mundo, mas ela não constitui de fato a identidade, né, desses seres. Então, assim, a ideia de demônios aqui dentro dos Vedas é totalmente distinta da ideia de demônios que a gente vai encontrar, por exemplo, nas religiões monoteístas abrahâmicas, a ideia, assim, de um demônio eterno, né, um eterno rival de Deus, esse tipo de coisa não tem lugar dentro dos Vedas, nem dentro do Vedanta, né? Então, assim, em algum momento, essas almas que agora estão identificadas como asuras, elas vão assumir outras identificações materiais ou mesmo vão transcender
o seu condicionamento material e vão voltar ao estágio de alma pura. Todas as almas estão destinadas a retornar a essa plataforma de pureza, né? Mas, enfim, voltando ao ponto que a gente estava vendo aqui sobre Maya, a gente vê que Maya, ela rege a visão dos asuras na mesma medida que o conhecimento rege a visão dos sábios. E os asuras, eles agem pautados por ignorância, né? Eles não entendem a realidade, eles são cativados por essa ilusão material, que é Maya, e então, de fato, eles não conseguem entender qual é a sua verdadeira identidade espiritual e, por causa disso, eles não conseguem agir com discernimento, né? Eles não conseguem entender, inclusive, que a felicidade que eles tanto buscam, o prazer que eles buscam, não vai ser, assim, provido pelas atividades egoístas que eles estão empreendendo, né? Então a gente vê aqui o uso de Maya com essa acepção de uma ilusão, algo que separa a gente da natureza espiritual, do Atman, aparecendo bem precocemente nos Vedas, e a gente vai ver que dentro do Rig Veda, o uso da palavra Maya, ele é um pouco dual. Não é que Maya sempre vai aparecer com essa concepção, né, de algo que ilude a gente e afasta a gente da nossa natureza espiritual. A gente vai ver, inclusive, assim, o Rig Veda falando sobre uma Maya divina e uma Maya não divina. Uma Maya divina que é o fundamento da verdade e a Maya não divina é o fundamento da ilusão. Então existe essa ideia de que, olha, tem uma Maya que, em vez dela iludir a gente, ela liberta a gente, né? Mas para o final do vídeo a gente vai entender como que o Vedanta interpretou esse tipo de passagem. Inclusive a palavra Maya no Rig Veda, ela também aparece como sinônimo de poder, e ela aparece também como sinônimo, inclusive, de poder dos devas, né, poder dos seres divinos, dos semideuses, e aparece como sinônimo de poder dos asuras, né, dos seres demoníacos. Inclusive existem descrições de grandes batalhas entre os devas e os asuras, e é dito que nessas batalhas os devas usaram a sua Maya, o seu poder celestial, contra os asuras, e os asuras usaram a sua Maya, o seu poder, né, das trevas, contra os devas. Já no Atharva Veda, a palavra Maya ela aparece mais com assim, a acepção de algo ligado à nossa potência criativa, à nossa capacidade, né, de criar novas coisas, do que realmente com essa acepção de ilusão. E nos Vedas, assim, de uma forma geral, nos textos védicos clássicos, Maya muitas vezes se refere a algo que é real, algo que tem forma, algo que pode ser conhecido, porém que a origem é desconhecida nesse momento, porém a origem é misteriosa. Então Maya muitas vezes se refere, né, à ilusão não no sentido de algo que não existe, mas algo que nos ilude quanto à origem da sua existência, né? Então, essa é assim os primeiros usos da palavra Maya na literatura védica. E nas Upanishads, né? A gente sabe que as Upanishads, Vedanta Sutra, Bhagavad Gita influenciaram assim diretamente o pensamento do Vedanta. Então, o que as Upanishads falam, né? Qual a reflexão elas fazem sobre o termo Maya? Bem, o termo central das Upanishads sempre vai ser a relação entre Purusha e Prakriti. Purusha é a consciência eterna, transcendental, e Prakriti é a energia material, como nós vimos no episódio passado dessa série de Fundamentos do Vedanta, e a matéria ela é inconsciente, né? Então, qual é a relação entre essa consciência e a energia inconsciente que o Atman está habitando agora, né? Então, a gente vai ver que as Upanishads sempre vão declarar que Purusha, a consciência eterna, transcendental, se manifesta através do Atman, se manifesta através das almas individuais. E Prakriti, a energia material, quando ela se relaciona com o Atman e ela influencia esse Atman, ela está se manifestando através de Maya, se manifestando através da ilusão, né? Então, assim, a principal definição de Maya dentro da literatura upanishádica é que Maya é, assim, o poder que Prakriti tem de condicionar, de iludir o Atman, a ponto do Atman se identificar com Prakriti, dele passar a acreditar que ele é matéria e esquecer da sua verdadeira natureza transcendental, né?
O Brihadaranyaka Upanishad vai definir Maya como a tendência de imaginar algo que não existe como existindo. E aí, né, esse próprio Upanishad vai dar um exemplo, né, quando você imagina que o corpo é fonte da consciência. Então, olha só, o corpo existe, a consciência existe, mas segundo a versão assim upanishadica, a consciência ela é totalmente transcendental, a consciência está ligada ao Atman, à alma, né? E não tem nada a ver com o corpo. A alma está habitando o corpo nesse momento, mas o corpo ele é inconsciente, incapaz de gerar consciência. Então você está vendo duas coisas que de fato existem, a consciência e o corpo inconsciente, mas está vendo entre eles uma relação que de fato não existe, né? Então isso seria um tipo de Maya. Então, de novo, Maya não é algo que não tem existência. Maya é a nossa capacidade de cometer equívocos quanto assim, a identidade daquelas coisas que de fato existem. As Upanishads elas sempre vão falar que existem dois tipos de conhecimento, Vidya e Avidya. Vidya é o conhecimento do Atman, ou seja, você conhecer a natureza transcendental de você mesmo, ou então conhecer o Brahman, a fonte espiritual de qual tudo emana. E a Vidya seria justamente o conhecimento de Maya, ou seja, quando a gente entende esse mundo a partir da perspectiva ilusória. A gente está vendo esse mundo como assim tudo aquilo que existe. E aí o que acontece? Os Upanishads eles vão falar pra gente que é importante a gente cultivar os dois tipos de conhecimento. É importante, né, fundamentalmente importante a gente ter conhecimento espiritual, mas também é importante que a gente conheça os mecanismos que operam Maya. Porque se a gente não conhece esses mecanismos, se a gente não conhece o mundo material, se a gente não entende como ele afeta a nossa psicologia, se a gente não entende, né, como ele condiciona a nossa mente, se a gente não tem um conhecimento sólido, realista sobre esse mundo, né, e sobre as coisas ilusórias que existem nesse mundo, a gente vai acabar caindo vítima dessa ilusão, né? Então qual é a principal forma da gente exorcizar a ignorância que resultou do condicionamento de Maya, né, sobre a gente? É conhecendo Maya. Então Maya precisa ser conhecido. Maya precisa ser tão conhecido quanto o Brahman precisa ser conhecido, segundo as Upanishads. Né? Inclusive, nesse sentido, as Upanishads vão falar uma coisa muito interessante, que Maya é tão eterna quanto o Brahman. Brahman é sempre existente e Maya se origina de Brahman também. Maya acaba, de certa forma, fazendo parte do Brahman. É uma energia que emana do Brahman. E por causa disso ela é uma energia eterna. Existe eternamente a ilusão material, né? E de novo, assim, ilusão dentro da literatura upanishádica não significa que o mundo não seja real. Significa apenas que ele não é aquilo que ele parece. E nesse sentido, assim, o Shweta Upanishad, ele vai fazer uma declaração que vai se repetir assim por muitas escrituras do Vedanta. Essa declaração aparece no verso 4.9 e 4.10 do Shweta Upanishad, e essa declaração é que o Brahman é a realidade oculta, ou seja, a realidade espiritual ela reside por trás dessa realidade material, mas ela é uma realidade misteriosa, a gente não consegue ter acesso a ela pelos nossos sentidos, pela nossa capacidade de aquisição de conhecimento empírico, né? Então, assim, Maya seria como uma mágica que está ocultando o Brahman da gente. O Brahman, ele é onipenetrante. Tudo aquilo que existe é perspassado pelo Brahman. O Brahman está em tudo. E como que a gente não consegue ver o Brahman se o Brahman é onipresente? Né? Se o Brahman é a fonte de tudo, a existência do Brahman deveria ser totalmente óbvia, totalmente evidente, mas não é. Não é por causa de Maya. Maya é como uma mágica que impede a gente de entender o Brahman que está ali sustentando tudo, né? E quem é o mágico que faz essa mágica? É o próprio Brahman, né? Então o Brahman ele é a realidade oculta, que é ocultado por Maya, que é como uma mágica. E quem é o mágico que fez a Maya? É o próprio Brahman. E quem é a plateia que está sendo iludida, né, por essa mágica que é Maya? Somos nós, as almas condicionadas pela energia material. E quem é a pessoa que consegue desvendar o segredo, conseguiu desvendar a mágica? São as almas liberadas, né? Então esse tipo de analogia, apesar dele aparecer lá atrás na literatura upanishádica, ele vai ser muito usado outras vezes em literaturas posteriores, porque é uma analogia assim muito boa, né? O Sara Upanishad, ele vai falar que aquilo que não é Atman e que faz o Atman experimentar o Asat ao invés do Sat,
pode ser chamado de Maya, né? Ou seja, esclarecendo, tudo aquilo que não faz parte da natureza espiritual da alma e faz a alma experimentar a Sati, ou seja, a temporariedade de Prakriti, a temporariedade da matéria, ao invés de experimentar Sati, a eternidade, que de fato é um atributo do Atman, da alma espiritual, pode ser chamado de Maya. Ou seja, tudo aquilo que separa a gente da nossa verdadeira identidade espiritual. Então, nesse sentido, a própria Prakriti, a própria energia material, ela por si só ela não é Maya. Porque você pode usar a energia material de forma totalmente espiritual, né? Como a gente falou no episódio passado. E o que acontece é o seguinte, quando você é iludido pela Prakriti e usa a Prakriti com propósitos egoístas que vão separar você, de fato, de Sati, dessa eternidade, né? De você experimentar e de você, assim, dar vazão para suas qualidades eternas e espirituais, então, de fato, você está sob a influência de Maya. E como que os darshans, né, ou seja, como que as escolas filosóficas clássicas da Índia entenderam essa questão de Maya? Bem, a escola do Vaisheshika, a escola do Mimamsa e a escola do Sankhya, eles, inclusive, questionaram a necessidade da gente entender Maya. Para essas escolas, esse tema de Maya não era um tema tão óbvio. Vachaspati Mishra, que foi um sábio do século IX que assim estudou Sankhya, ele vai, por exemplo, dizer que a gente não pode dizer que a ideia do mundo fenomenal ser falso ou parecer falso, ela possa ser estudada com seriedade porque não tem nenhuma evidência que comprova isso, né? Então, para essas escolas, a gente vai ver a ideia de que se de fato existe uma Maya, né, se de fato existe algo que faz com que a gente entenda errado esse mundo, a gente só vai poder entender esse tipo de coisa por declarações das escrituras, mas a gente não vai conseguir ter nenhuma evidência concreta que comprove isso. Então como que a gente vai entender que Maya de fato existe? Maya não é só, por exemplo, uma alegoria, né, das escrituras sagradas. Então a gente vai falar, olha, essa questão de Maya, ela não é uma questão para ser debatida seriamente, né? A escola do Vaisheshika vai estar interessada em entender como esse mundo é formado. A escola do Mimamsa vai estar interessada, né, em entender como a gente pode tomar proveito do poder dos mantras, dos rituais, em como a gente pode fazer uma leitura adequada das passagens assim dos Vedas que permitem com que a gente consiga elaborar rituais que permitam que a gente tenha uma vida adequada nesse mundo. A escola do Sankhya está tentando entender a diferença entre o que é consciência e não é consciência, e para eles, assim, a questão de Maya seria uma distração nesses temas que para eles são centrais, né? A escola do Nyaya, que se baseia na lógica, ela vai falar que nem Prakriti e nem Purusha podem ser considerados irreais ou ilusórios, né? Então, para essa escola do Nyaya, eles vão estar aí muito preocupados em elaborar argumentos lógicos para falar que existe a consciência é real, e existe o mundo inconsciente, o mundo de Prakriti, e ele também é assim, um mundo real, né? Então, qual que é a ideia de ilusão para essa escola do Nyaya? Aí, para a escola do Nyaya, eles até usam um termo para ilusão, né, que não é Maya, eles usam o termo Mithya para isso, né? E Mithya também significa ilusão em sânscrito. Então, eles vão falar que Mithya, a ilusão, significa um estágio cognitivo imperfeito, incompleto ou então a ausência de cognição. Então, eles vão falar que não existe algo nesse mundo que seja ilusório por si só. O que existe, na verdade, é a nossa capacidade, um defeito na nossa capacidade de raciocinar e encontrar assim, as evidências corretas que provam o funcionamento correto das coisas, né? Então, para eles, Maya, né, ilusão seria quando a gente tenta pensar sobre algo e a gente não tem elementos suficientes para poder chegar numa conclusão adequada, ou então quando a gente interpreta de forma equivocada assim as pistas, as evidências que a gente tem, ou então o pior tipo de Maya para a escola do Nyaya é quando a gente nem pensa sobre as coisas, né? Simplesmente quando a gente age só de forma instintiva ou dogmática. Agora, para a escola do Yoga e para a escola do Vedanta, o tema Maya é um tema central, porque tanto a escola do Yoga quanto a escola do Vedanta vão afirmar que para a gente poder ter liberação, e liberação é um termo importante para essas duas escolas, ou seja, liberação da influência de Prakriti, da influência da energia material, dos modos da natureza material,
a gente precisa, né, é necessário que a gente tenha o conhecimento real e o conhecimento de Maya, como a gente falou, né, as Upanishads falam sobre isso, Vidya e Avidya, e assim, a gente precisa conhecer a ilusão para repelir a ilusão, né, e esse é um tema importante, assim, para as duas escolas. E Shankaracharya, por exemplo, que é um grande mestre do Advaita Vedanta, ele vai falar que a estrada ela só não precisa ser conhecida quando você já alcançou seu objetivo, né? Se você está viajando para um reino distante, você precisa conhecer as estradas que levam para esse reino e as estradas que vão te afastar desse reino. Uma vez que você já chegou no reino, você já se estabeleceu lá, comprou uma casa nesse lugar e você já não vai mais precisar sair de lá, aí pouco importa, né, você conhecer as estradas que te levam até lá. Então, Shankaracharya fala que conhecer Maya é uma tarefa assim, fundamental de qualquer vedantista, né? E os yogis eles também vão ter essa preocupação em entender Maya, tanto que se a gente vê o Yoga Sutra de Patanjali, Maya é um tema bem importante, principalmente no 4º capítulo, Kaivalya Pada. E para a escola do Vedanta, como a gente já falou, Maya é um dos temas centrais, porque Maya é a fonte da dualidade. Então, dentro da nossa existência, dentro desse mundo, a gente está muito preso por essa polarização, né, entre bem e mal, a minha vida é a vida dos outros, prazer e sofrimento. Então, essa dualidade, ela faz com que a gente fique preso na matéria porque a gente se distrai do Brahman. A gente está muito preocupado em fazer coisas que vão trazer para a gente e repelir o sofrimento. Só que muitas vezes aquilo que traz prazer pra gente distancia a gente do Brahman. E muitas vezes aquilo que pode trazer algum sofrimento pra gente no começo, no final das contas pode se provar algo valioso e que pode aproximar a gente do Brahman. Por exemplo, você ter disciplina espiritual é algo muito desejável. Só que disciplina é algo que muitas vezes acaba sendo incômodo para quem não está habituado, para quem não está acostumado com a disciplina. Então a disciplina parece algo a priori indesejável, né? Então, para quem está afetado pela dualidade de Maya, essa pessoa vai querer repelir esse sofrimento, que é aderir a uma disciplina que no final das contas seria muito útil espiritualmente. Por causa disso, para o vedantista é muito importante conhecer Maya, para que Maya não nos distraia na nossa experiência com o Brahman, né? Gaudapada, que foi um mestre do Advaita Vedanta lá no século VI, ele vai assim, popularizar uma analogia que é a ideia da corda e da cobra, né? Uma analogia bem famosa. Se você está num quarto escuro, por exemplo, e você vê uma corda, você pode ficar com medo da corda achando que ela é uma cobra e vai te picar a qualquer momento, né? Se você também está num quarto escuro e vê uma cobra e pensa que é só uma corda, você pode negligenciar aquela cobra porque pensou que ela é só uma cobra, é uma corda, né, ali inofensiva, né? Só que você vai lá e pisa perto da suposta corda e ela vai lá e te pica porque na verdade ela era uma cobra. Então ele vai comparar Maya com esse quarto escuro, né? A gente pode estar perto de coisas que são assim irreais, que não podem nos afetar, e a gente pode ficar com medo delas. Ele vai falar que, por exemplo, o temor da morte é fruto de Maya, porque a gente teme o fim da nossa existência, mas se nós somos Atma, nós somos eternos, a nossa existência ela nunca vai terminar. A morte que a gente está com medo, na verdade, é a morte do corpo, e nós nunca fomos o corpo, né? Essa é a visão do Vedanta. Então, assim, esse medo da morte seria um tipo de Maya, né? E de outra forma, a gente negligenciar coisas que são espiritualmente úteis para a gente, mas a gente não vê valor nelas, também seria um tipo de Maya. A gente, inclusive, não conseguir perceber a nossa própria identidade espiritual, Maya também, né? Então, Maya está aí fazendo com que a gente confunda as coisas úteis com as coisas inúteis, as coisas da matéria com as coisas do espírito, né? E essa analogia do Gaudapada, ela se tornou tão popular que depois ela foi usada, né, por seguidores tanto do Advaita Vedanta quanto por seguidores do Vaishnava Vedanta também. A linha do Advaita Vedanta também vai popularizar a ideia de que existem duas realidades. Vyavahārika, que é a realidade empírica, aquela realidade que a gente pode conhecer, que a gente pode lidar através dos nossos sentidos, né, e que vai prover para a gente um tipo de conhecimento. E existe uma outra realidade que é Paramartika, a realidade totalmente transcendental. E essa realidade transcendental a gente não pode conhecer
através de nenhum aparato corpóreo, através do nosso corpo material a gente não pode conhecer essa realidade. Como que a gente vai conhecer essa realidade? A gente vai conhecer essa realidade repelindo Maya, porque Maya vai causar confusão entre a gente, entre essas duas realidades, né? Então, para Martika, a realidade transcendental, ela é auto-evidente, ela está se manifestando ao tempo todo dentro desse mundo, mas a gente está totalmente cego por ela porque a gente está cego por Maya. Então, obter conhecimento, por exemplo, meditar, são instrumentos que o Advaita Vedanta vai falar que vão permitir com que a gente recobre nossa visão espiritual e a gente consiga distinguir entre essas duas realidades, a realidade empírica da realidade transcendental, né? Para os seguidores do Vaishnava Vedanta, só o próprio Deus, só o próprio Krishna vai ser capaz de dissipar essa ilusão, né? Inclusive isso é algo que separa assim os seguidores do Vaishnava Vedanta dos seguidores do Yoga e dos seguidores do Advaita Vedanta, né? Para os seguidores do Yoga, a gente pode alcançar assim uma perfeita disciplina mental através da meditação e com isso a gente consegue repelir Maya sozinho. Para os seguidores do Advaita Vedanta, né, através do cultivo de conhecimento, através de austeridades, através de renúncia, né, de um forte espírito de renúncia, a gente consegue repelir Maya. Mas para os seguidores do Vaishnava Vedanta, isso não é possível, porque qualquer atividade que a gente faça, inclusive meditar, inclusive adquirir conhecimento, inclusive tentar ser desapegado, já vão ser influenciados por Maya. A nossa visão ela é obscurecida no atual estágio que a gente se encontra, no estágio condicionado, e tudo aquilo que a gente faz, né, mesmo assim a guisa de atividade espiritual, vai ser assim mais ou menos enviesado por Maya. Então a gente não tem nenhuma capacidade de se livrar sozinho da influência de Maya. A gente precisa da ajuda de alguém que já está totalmente livre de Maya. E quem seria esse alguém? Seria o próprio Deus ou alguém empoderado, iluminado por Deus, né? Uma outra diferença significativa entre a compreensão de Maya para a escola do Advaita Vedanta e para os Vaishnavas é que a escola do Advaita Vedanta segue uma teoria de Maya que foi elaborada por Shankaracharya, que ele vai falar que Maya é aquilo que impede o Atman, né, a alma espiritual, de entender que na verdade ela é o Brahman. Então ele vai falar, olha, nós somos aquele Brahman eterno, transcendental, a fonte de tudo, nós somos aquele próprio Brahman e não conseguimos nos perceber como Brahman agora porque somos influenciados por Maya. Quando a gente dissolve a nossa influência a nossa influência de Maya, a gente vai, de fato, voltar a ser o Brahman eterno, transcendental. E aí, o que os Vaishnavas vão responder? Quem vai dar uma resposta clássica para isso é a escola do Eitavada, de Madhvacharya. Essa escola vai falar o seguinte, olha, essa teoria ela é defeituosa porque ela não explica qual é a relação de Maya com Brahman. Ela não vai falar como, por exemplo, Maya iludiu o Brahman. Se o Brahman é a fonte de Maya, se o Brahman é a fonte de tudo, como que pode Maya, que é um produto do Brahman, ter influenciado, obscurecido o próprio Brahman? Nós não podemos ser o Brahman, nós somos uma fagulha, uma centelha do Brahman, nós somos almas, nós somos diferentes da verdade absoluta, nós não podemos ser a verdade absoluta, porque a verdade absoluta ela nunca poderia ser obscurecida pela ilusão, né? Por isso que os Vaishnavas começaram a chamar assim, os seguidores do Advaita Vedanta de Mayavadis, os seguidores da ilusão. Porque, assim, de certa forma, essa teoria de que Maya é aquilo que impede a alma de se entender, de perceber que, na verdade, ela é a verdade absoluta, essa teoria, implicitamente, ela está declarando que a ilusão é, na verdade, superior do que a verdade absoluta. Porque ela enganou, né, ela iludiu a própria verdade absoluta. Então, ela seria, na verdade, a coisa maior que existe. Por isso que os Vaishnavas, na verdade, se recusam a acreditar que o Atman, a alma individual, ela possa ser, na verdade, o Brahman, essa verdade eterna, transcendental, fonte de tudo. O Atman é o Atman deriva do Brahman. O Atman tem uma natureza Brahman, uma natureza transcendental igual o Brahman tem, mas ele não é o Brahman, ele é uma fagulha, uma centelha do Brahman, segundo a visão dos Vaishnavas. O Vedanta Vaishnava vai inclusive falar que Maya é uma das 9 energias de Vishnu, né? Uma das 9 energias principais de Deus. E ela é o que impede as pessoas de chegarem a Vishnu, chegarem a Deus, sem a sanção do próprio Vishnu, porque só o Vishnu, né, pode dissolver Maya, só ele pode dissipar a ilusão. Então Maya, para os Vaishnavas, é uma forma de Deus proteger sua própria privacidade.
né? Inclusive, existe um verso para isso na Bhagavad Gita, né? Vou até usar a tradução dessa versão aqui da Bhagavad Gita, que é a Bhagavad Gita comentada e traduzida por Sua Divina Graça C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que tem na nossa descrição do vídeo, tem o link para quem quiser adquirir essa versão. E esse verso que fala sobre a natureza de Maya na Bhagavad Gita é o verso 25 do capítulo 7, onde Krishna fala: Nahan Prakasha Sarvasya Yoga Maya Samavrita Mudoyam Nabijanati Lokoman Avyayam. E o que esse verso diz? Esse verso diz o seguinte: Krishna fala: eu nunca me manifesto aos tolos e aos não inteligentes. Para eles eu estou coberto pela minha potência interna e, portanto, eles não sabem que eu sou não nascido e infalível. Ou seja, Krishna está corroborando essa ideia de que Maya ela é aquela que impede as almas de chegarem a Deus pela sua própria força. Ou seja, pela nossa própria meditação, pelo nosso próprio estudo, pela nossa própria piedade. A gente não pode entender quem Deus é. A gente não pode se aproximar de Deus. Como a gente se aproxima de Deus? Pela misericórdia do próprio Deus. Precisamos nos rendermos a Deus. Precisamos, assim, seguirmos as suas ordens. Precisamos ter assim, o desejo sincero de ser um seu instrumento para que Deus se revele para a gente. Mas Ele precisa se revelar para a gente, Ele é todo poderoso, então Ele pode se fazer cognoscível, se fazer compreensível, se fazer revelado perante as almas condicionadas e romper com o condicionamento dessas almas, E aí entra um conceito muito interessante, que é um conceito que é muito explorado por uma escola do Vedanta Vaishnava, que é a escola Achintya Beda Beda, de Chaitanya Mahaprabhu, que é justamente essa ideia de Mahamaya e Yogamaya. Mahamaya seria a maior das ilusões, que é justamente a gente esquecer da nossa própria identidade espiritual, esquecermos quem nós somos de fato, e esquecermos de Deus, não conseguimos concretizar uma relação com Deus. Se Deus é a fonte de tudo, você se relacionar com Deus deveria ser a coisa mais natural, mas para as almas condicionadas não é, e isso é justamente fruto de Mahamaya, a maior das ilusões, quando a gente esquece quem a gente é e quando a gente esquece o propósito da vida. Qualquer outro conhecimento que a gente tem, ele acaba, na verdade, sendo totalmente inconclusivo e ele acaba sendo, na verdade, até, de certa forma, ignorante. Por quê? Porque a gente está esquecido, na verdade, dos itens principais que constituem o conhecimento e, contrastando com essa Mahamaya, com essa grande ilusão, segundo essa escola de Achintya Beda Beda, existe a Yogamaya. A Yogamaya é a ilusão que promove yoga, ou seja, a ilusão que promove união entre a alma e Deus. Então, quando Deus usa a sua Yogamaya, ele faz com que almas muito avançadas espiritualmente e que já alcançaram um nível de intimidade grande com o próprio Deus, que já assim, compartilham de um certo grau de comunhão com Deus, elas esqueçam que Deus é Deus. Então Krishna, no mundo espiritual, quando ele está assim, com seus associados, com grandes almas que assim, são muito puras, essas almas elas esquecem que Krishna é Deus e passam a se relacionar com Krishna como se Krishna fosse seu amigo, seu filho, seu amante. Imagina como que a gente vai se relacionar com Deus de uma forma tão íntima, tão próxima, se a gente sabe que Deus é Deus. A gente ficaria assim, até tímido, A gente ficaria oprimido pela majestade de Deus. A gente ficaria incapaz de compartilhar esse tipo de intimidade com Ele se a gente estivesse totalmente ciente da sua majestade divina. Então, Yogamaya, ela faz com que as almas esqueçam que Deus é Deus, para que elas possam desfrutar de intimidade com Krishna, e isso dá muito prazer para Krishna, obviamente. Quando a gente está diante de uma pessoa amada, a gente não quer que essa pessoa fique acanhada, respeitando a gente excessivamente, com medo de nos ofender. A gente quer que essa pessoa haja de forma orgânica, com naturalidade. A gente sente prazer, na companhia de pessoas que são muito íntimas. Normalmente as pessoas que são mais queridas pra gente são aquelas que são mais íntimas, E Yogamaya, ela inclusive afeta o próprio Deus, O próprio Deus, o próprio Krishna, ele se deixa ser afetado por Yogamaya e assim ele mesmo se esquece da sua própria natureza divina para ele mesmo poder
gozar da companhia desses devotos. Então, por exemplo, quando Krishna está com a sua mãe no mundo espiritual, que é Mãe Yashoda, uma alma tão elevada, que ocupou o posto de mãe do próprio Krishna no mundo espiritual, quando ele está com Mãe Yashoda, e Mãe Yashoda briga com ele, porque Mãe Yashoda não sabe que Krishna é Deus, quando ela briga com ele porque ele se comportou de forma inadequada, quando ela está educando ele, assim, experimenta os sentimentos que uma criança tem quando ela é repreendida pela mãe. Né? Então ele fica, assim, magoado, ele fica temeroso, ele não quer errar de novo, né? Ao mesmo tempo, às vezes ele fica sentido com a própria mãe, e a mãe fica com remorso de ter brigado com ele. Então, para que tenha essa dinâmica amorosa, né? Para que exista esse intercâmbio amoroso entre as almas totalmente puras e o próprio Deus, existe a influência dessa Yoga Maya. Essa é a verdadeira Maya divina que é citada lá remotamente, né, na literatura védica clássica. E, assim, é importante a gente entender que todas as relações que existem nesse mundo, elas também existem no mundo espiritual. Na verdade, tudo que existe nesse mundo é um reflexo do mundo espiritual, como é dito no capítulo 15 da Bhagavad Gita. Então, o que acontece é que essas mesmas relações que são presentes nesse mundo, elas se encontram no mundo espiritual, né, segundo a visão do Vaishnava Vedanta, só que totalmente desprovidas de egoísmo, totalmente desprovidas, né, de qualquer caráter de Mahamaya, né? Então lá as relações elas são totalmente puras, amorosas, todos querem se servir mutuamente, Deus quer servir as almas querem servir a Deus, as almas elas querem se servir umas às outras, né? Então, para criar o palco onde esses encontros amorosos vão fluir de forma mais poderosa, para isso existe Yoga Maya, essa grande ilusão espiritual amorosa. Tá bom, pessoal? Então, isso foi um pouco sobre o tema Maya. A gente já conseguiu agora aumentar o nosso repertório sobre o Vedanta. Quem ainda não está inscrito no canal, a gente convida vocês a se inscreverem para que vocês recebam as notificações de quando sair os próximos episódios da série Fundamentos do Vedanta. E a gente espera vocês no próximo vídeo, que vai estar falando sobre o que é karma segundo o Vedanta. Hare Krishna!